Graça e paz, povo de Deus, tudo bem? Aqui quem está falando é o pastor Maurício Goulart e eu glorifico ao Senhor por poder compartilhar a palavra de Deus com você nessa oportunidade. O nosso tema é esperança em meio ao desânimo. Eu quero ler a palavra de Deus com você e o texto que nós vamos ler se encontra na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, nós vamos ler do verso 16 até o verso 18 e diz assim a palavra de Deus. 2 Coríntios, capítulo 4, a partir do versículo 16. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que se não veem são eternas. Isso é o que nos diz a palavra de Deus. Meus irmãos, vivemos um tempo difícil e dia a dia as notícias elas nos surpreendem e infelizmente na grande maioria das vezes nós somos surpreendidos de maneira negativa, nós somos surpreendidos de maneira pelas quais nós não gostaríamos de ser surpreendidos. E acabam que essas más notícias que chegam todos os dias a nós, elas causam um desgaste emocional muito grande nas nossas vidas. E então, em vários momentos, nós nos sentimos desanimados, nós nos sentimos fracos, nós não temos mais vontade de continuar, temos vontade de deixar alguns projetos de lado, de abandonar algumas situações, porque nós estamos desanimados. O nosso ânimo, a nossa alegria, a nossa euforia em fazer, ela foi embora, ela já não existe mais. Mas nós estamos aqui para falar que existe esperança também em meio ao desânimo. E a nossa esperança, ela está no Senhor. Mas Paulo, quando escreve essa carta maravilhosa à igreja de Corinto, ele deixa algumas verdades extraordinárias da palavra de Deus. Ele deixa algumas revelações, ele deixa algumas chaves, ele deixa coisas preciosas para nós. E eu quero meditar com você em algumas dessas verdades. Eu quero meditar com você em algumas dessas preciosidades que Paulo deixou registrado na sua palavra. E eu espero sinceramente que em nome de Jesus, você, ao relembrar essas verdades ou ao conhecer elas, porque talvez você havia passado desapercebido por esse texto e ainda não se deparado com essas verdades, eu espero que você mais uma vez seja animado, eu espero que você verdadeiramente encontre esperança para ser alguém animado mais uma vez, para deixar esse desânimo de lado e avançar e prosseguir em direção a tudo aquilo que Deus tem para fazer na tua vida, na tua família e através de você. Amém? Então, meus irmãos, logo no início do verso 16, Paulo ele vem dizendo, por isso não desanimamos. Pelo contrário, e aí eu fico pensando que quando nós lemos aqui, nós levantamos assim a sobrancelha, ai Paulo, o que você tem para mim aí? Como assim? Pelo contrário. Diz assim, pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova de dia em dia. E aqui está a primeira verdade. Paulo vem nos dizendo ainda que fisicamente nós venhamos ficar desgastados pelas circunstâncias que nos rodeiam, como nós já falamos, o nosso ser interior, aquilo que está aqui dentro, aquilo que não é matéria, esse ser interior, ele se renova de dia em dia. Nós acreditamos, meus irmãos, irmãs, amigos, amigas, que nós somos pessoas tricotômicas, que temos três partes: corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito, certo? Nós acreditamos nessa verdade. E meus irmãos, quando Paulo está falando aqui do ser exterior, ele está falando justamente da matéria. Ele está falando do corpo e ele está falando também das emoções, porque nós acreditamos que as nossas emoções, os nossos sentimentos, eles estão ligados à nossa alma, são questões almáticas, assim nós falamos, assim também você já deve ter ouvido esse termo em algum outro lugar. Então, meus irmãos, ainda que ao olhar, ao perceber, ao sentir algumas circunstâncias, nós venhamos ficar desanimados, desencorajados, nós venhamos a ficar até mesmo amedrontados e temerosos, não é
pelas coisas dessa terra, não é por aquilo que nos toca ou aquilo que fere o nosso coração que nós encontraremos o ânimo mais uma vez, não é por aí não, bem pelo contrário. Paulo ele vem dizendo, ainda que o nosso ser exterior ele fique desanimado, o nosso ser interior ele se renova de dia em dia. Meus irmãos, Paulo está falando aqui do nosso espírito, e eu quero, meu irmão, minha irmã, eu quero liberar algo especial para a tua vida, eu quero lembrar algo que você já sabe. Meus irmãos, ainda que o teu corpo, ainda que as tuas emoções padeçam, e por causa desses sentimentos humanos, dessas circunstâncias humanas, nós venhamos ficar entristecidos, nós venhamos ficar até mesmo paralisados, completamente desanimados, eu quero te falar, o teu espírito jamais será abalado, aleluia, o teu espírito ele não será tocado, ele não será influenciado por essas circunstâncias ou por essas situações, e é esse ser interior, é o espírito das nossas vidas que vai fazer a conexão com o céu, que vai ligar com as coisas do Espírito Santo de Deus, e aí sim nós seremos todos os dias animados e encorajados mais uma vez. Paulo diz aqui, olha só, o nosso ser interior ele se renova de dia em dia, ele se renovou hoje e amanhã ele vai se renovar mais uma vez. Eu quero liberar isso sobre a tua vida, o teu espírito será renovado, não porque eu estou falando, mas porque a palavra de Deus nos diz isso, e o Espírito Santo de Deus há de renovar o teu ser interior, que é o teu espírito, e você não mais andará em desânimo, você vai encontrar razões para se animar, você vai encontrar esperança mesmo em meio ao desânimo, e você vai viver algo especial, algo extraordinário da parte de Deus na tua vida. Por quê? Porque você não mais está sendo trabalhado, ferido ou aniquilado pelas circunstâncias da terra, mas agora você está sendo trabalhado e você está sendo atingido, mas de uma maneira positiva, pelas coisas do Espírito Santo de Deus, que renovam o teu ser interior, e por isso sim, há esperança em meio ao desânimo. Tudo diz que não, mas o Espírito Santo de Deus diz que sim. Tudo diz não dá, mas o Espírito Santo de Deus diz ao teu ser interior, diz ao teu espírito, dá, é possível e vai acontecer, porque eu estou contigo, aleluia, que coisa maravilhosa. Então, meus irmãos, a primeira verdade é que não é pelas circunstâncias externas, não é pelo mundo que nos rodeia, mas é pelo que o céu, pelo que o Senhor libera as nossas vidas. Por isso que nós não andamos desanimados, mas encontramos esperança até mesmo em meio ao desânimo. E olha que estamos vivendo tempo onde as pessoas estão desanimadas, onde as pessoas estão ali encontrando dificuldade no seu dia a dia, mas eu quero dizer a você vai encontrar ânimo mesmo em meio ao desânimo, você vai encontrar esperança em meio ao desânimo, e você vai ser canal de bênção para compartilhar tudo aquilo que Deus é na tua vida e tem feito em você. Mas Paulo não para, Paulo continua, olha só o que diz no versículo 17, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação. Meus irmãos, Paulo está nos lembrando aqui que a tribulação que nós estamos talvez vivendo, ela é leve e momentânea. E talvez você diga, pastor, você não sabe o que eu estou vivendo? Você não tem ideia da dor, da angústia, do desânimo que está na minha vida. Como você está falando que é leve? Meus irmãos, não sou eu quem fala, é a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque o comparativo não é conosco. O comparativo não é com a nossa própria dor. Eu não estou comparando a minha dor com a sua dor, mas o que a palavra de Deus está comparando é a nossa dor. A glória do Senhor manifesta sobre as nossas vidas. E eu quero te dizer, pode ser grande o problema, pode ser difícil a situação, pode até mesmo parecer impossível, mas isso ainda é leve comparado à glória de Deus manifesta em você, comparado à glória de Deus que será derramada sobre a tua vida. Tudo isso não será comparado quando você experimentar verdadeiramente tudo que Deus tem para você. E aí, quando você experimentar tudo isso, você vai dizer, realmente eu encontrei esperança em meio ao desânimo, porque o que eu estava passando era leve comparado a
tudo aquilo que Deus tinha para mim, tudo aquilo que Deus está realizando na minha vida. E meus irmãos, olha só que interessante esse texto aqui, o versículo 17 que nós lemos, que diz que ele é leve e momentâneo. Meu irmão, eu quero te dizer, não importa o tamanho da luta, não importa o tamanho da adversidade, não importa o tamanho do problema, não interessa quais sejam os gigantes, eu quero te dizer, em nome de Jesus, ouça isso, eu preciso que você entenda e acredite naquilo que está sendo ministrado sobre a tua vida. Isso vai passar, isso é momentâneo, isso não é eterno, porque o que é eterno é apenas aquilo que vem do céu, o que é eterno é apenas aquilo que Deus libera sobre as nossas vidas. O restante, meus irmãos, aquilo principalmente que é dessa terra, aquilo principalmente que nós contraímos aqui, encontramos aqui, vivemos aqui, isso vai passar, pode ser que está durando um tempo maior, pode ser que está durando mais do que você esperava, mas vai passar. Isso não é eterno, isso é momentâneo. Mas o que Deus tem para fazer na tua vida, meu irmão, o que Deus tem para fazer na tua vida, meu amigo, minha irmã, minha amiga, o que Deus tem para fazer em você, e isso sim é eterno e jamais acaba. E não interessam nada das outras circunstâncias, mas aquilo que vem do céu permanece, aquilo que vem de Deus dura para sempre. E eu quero que você lembre disso. Não importa o tamanho do teu desânimo, vai passar. Não interessam as adversidades, elas vão passar. E aquilo que Deus tem para fazer na tua vida, meu irmão, aquilo que Deus tem para fazer na tua vida vai durar para sempre. Aquilo que Deus tem para fazer em você é eterno, ou seja, não tem fim, vai continuar para todo sempre. Então toma essa palavra, toma essa verdade na tua vida, pois essa é a segunda verdade. Aquilo que nos desanima é leve e momentâneo, mas aquilo que nos anima é eterno. Aquilo que nos coloca para baixo vai passar, mas aquilo que nos leva para cima dura para sempre. Por isso nós encontramos esperança em meio ao desânimo, porque estávamos desanimados, mas temos a esperança de que momentos extraordinários e eternos viveremos com o nosso Senhor. Aleluia, glória a Deus. Mas ainda há uma terceira verdade ministrada pelo apóstolo Paulo nesse texto aqui, e eu preciso meditar nela com você também. Está lá no versículo 18, diz assim: na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as coisas que se veem elas são temporais, mas as que não se veem elas são eternas. Sabe qual é a terceira verdade, meu irmão? A terceira verdade é que nós precisamos parar de ficar olhando para o nosso desânimo. Nós precisamos parar de ficar olhando para os nossos problemas. Nós precisamos levantar a nossa cabeça e começar a olhar para o alto, porque aquilo que vem do céu, aquilo sim é eterno. Então, meus irmãos, o que Paulo está nos falando aqui é sobre uma mudança na perspectiva do nosso olhar. Pare de olhar simplesmente para aquilo que te desanima. Pare de olhar simplesmente para as situações do nosso cotidiano que estão ao nosso redor e comece a olhar para aquilo que é do céu. Comece a olhar para a palavra de Deus, pois aqui nós temos verdades e mais verdades que servem para animar a nossa fé, que servem para incendiar o nosso coração. Aqui, meus irmãos, existem palavras de vida, e não é de qualquer vida não, são palavras de vida eterna. Aqui nós temos palavra de cura, aqui nós temos palavra de esperança, aqui nós temos palavra de ânimo, aqui nós temos palavra de libertação, aqui nós temos palavra de restauração, aqui nós temos palavra de milagre, aqui nós temos palavra do extraordinário. Meus irmãos, aqui na palavra de Deus nós temos tudo que nós precisamos. Então pare de ficar contemplando as situações dessa terra. Sabe por quê? Porque as coisas aqui, meus irmãos, elas foram deturpadas, sim, lá na queda, lá no pecado. O pecado entrou e ele corrompeu todas as coisas. Então, meus irmãos, sim, esse mundo aqui é um mundo corrompido, onde as coisas, na grande maioria das vezes, não são como deveriam ser. Então eu entendo que você possa estar passando por um momento de adversidade, que você possa estar desanimado pela adversidade, mas eu quero te dizer, sempre que você continuar olhando para as coisas da terra, você vai encontrar motivo para se desanimar.
Ô pastor, que isso? É verdade. Sempre que nós olharmos para os outros, para as coisas dessa terra, para o meio ambiente, nós vamos nos desanimar. Mas quando nós levantarmos os nossos olhos e começarmos simplesmente a reparar naquilo que vem do céu, naquilo que é revelado do Senhor para as nossas vidas, o nosso coração vai se encher de ânimo, o nosso coração vai se encher de alegria, o nosso coração vai se encher de esperança mais uma vez, porque aquilo que Deus tem para nós, meus irmãos, isso é extraordinário e não traz dor, não traz lágrima, não traz desespero, não traz conflito, não traz mal-estar. Não, aquilo que Deus tem para nós é maravilhoso, aquilo que vem do céu, aquilo que é eterno, aquilo que não se acaba, é perfeito, meus irmãos. É perfeito. Então eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, todos que estão ouvindo essa mensagem, que estão vendo essa mensagem, pare de ficar olhando, como Paulo disse aqui, para as coisas dessa terra. Mude a perspectiva do seu olhar. Essa é a terceira verdade, e essa verdade é que ele é uma chave poderosa que abre caminhos extraordinários da nossa vida, abre novos horizontes. Precisamos mudar o foco. Meus irmãos, quando nós de repente nos deparamos com uma cena que nós não gostaríamos de ver, naturalmente, muitas vezes, o que nós fazemos? Fechamos os olhos. É assim ou não é? Ficamos com os olhos bem fechados. Sabe por quê? Porque nós não estamos querendo ver. Meus irmãos, e Paulo está nos orientando aqui a fazer a mesma coisa. Feche os olhos. Feche os olhos para aquilo que é temporal. Feche os olhos para aquilo que é dessa terra. Ele não está mandando fingir que não acontece. Ele está mandando não dar atenção. Não dar atenção. Então não gaste a sua atenção com aquilo que não vem do céu. Não gaste a sua atenção com aquilo que coloca o desânimo no teu coração. Não gaste a sua atenção com aquilo que te leva para longe do Senhor. Bem pelo contrário. Não gaste a sua atenção. Deixa isso de lado. Deixa, abandona. E começa a colocar os teus olhos, começa a colocar o teu olhar naquilo que é do céu, naquilo que é do Senhor. Começa a colocar o teu olhar na palavra do Senhor, porque aqui a palavra de esperança, aqui a palavra de ânimo, aqui a palavra de cura, aqui a palavra de vitória, aqui a palavra de vida e não de morte. Meus irmãos, nós vivemos um tempo, se nós ligarmos a televisão e ficarmos vendo os noticiários e vendo as notícias, nós ficamos abalados. É notícia ruim todo dia, e eu não sou um negacionista, eu não nego os fatos, eu não nego o que está acontecendo no nosso país, no nosso estado, no mundo, eu não nego isso. Mas, meus irmãos, se nós apenas olharmos para isso, nós vamos ficar desanimados, nós vamos ficar abatidos, nós vamos ficar com o nosso coração dilacerado. Mas, meus irmãos, eu sei que existe algo que está assolando a terra, eu sei que existe algo que está assolando a nossa nação, eu sei que existe algo que assola o nosso estado, as nossas cidades, eu sei. Mas, meus irmãos, eu também sei que existe um Deus que é Senhor sobre todas as coisas. Eu também sei que existe um Deus que tem na sua mão todo o poder. E eu também sei, meus irmãos, que independente das circunstâncias, os meus e os teus dias já foram escritos no livro da vida. Eu sei, meus irmãos, que independente das circunstâncias terrenas, quem governa a nossa vida é o Senhor. A propósito, temos visto os nossos governantes uma hora decidirem por uma lei, outra hora decidirem por outra lei, tudo à base de decretos, e trazem insegurança, trazem temor, trazem desânimo, trazem situações desagradáveis. Mas, meus irmãos, eu estou convidando você a colocar os teus olhos no Senhor Jesus. Ele é o autor e consumador da fé. Eu estou convidando você a colocar os seus olhos no Senhor Jesus, porque Ele é o autor da vida. Ouça isso, Ele é o autor da vida. O coronavírus pode ser um vírus mortal, o desemprego pode ser uma situação irreversível, a crise pode ser uma situação assoladora e completamente desanimadora, mas, meus irmãos, o Senhor continua sendo Senhor sobre todas as coisas. O Senhor é o Senhor que dá a vida, o Senhor é o Senhor que cura o enfermo, o Senhor é aquele que supre as tuas necessidades, o Senhor é aquele que traz à existência coisas que não existem para abençoar os seus. O Senhor é aquele que abre portas que estavam fechadas. O Senhor não é apenas o que abre, mas é aquele que cria as portas aonde elas não existiam. O Senhor continua sendo o Senhor, o Deus
Todo-Poderoso, e o nosso olhar, a nossa expectativa deve estar nele, porque aí, meus irmãos, mesmo em meio ao desânimo que nós estamos vivendo, nós encontraremos esperança para continuar, porque aquilo que nos move não é dessa terra, mas é lá do céu. Aquilo que enche os nossos corações não é temporal e destrutível, mas é do céu e é eterno. Então, meus irmãos, levante os teus olhos e veja tudo aquilo que Deus tem para a tua vida, e seja você também um canal de esperança em meio ao desânimo. Sabe por quê? Porque dentro de você o Espírito Santo de Deus habita, e você é um homem, uma mulher cheio da sua presença, e você tem o poder de levar esperança mesmo em meio ao desânimo. Então, meus irmãos, não desanimamos. Por isso, não desanimamos, mas pelo contrário, oh aleluia, nós verdadeiramente acreditamos na obra do Senhor, e nela nós nos movemos e nela nós existimos. Que o Senhor continue falando com você, ministrando a tua vida, ministrando o teu coração, e que você seja assim um agente de esperança mesmo em meio ao desânimo, e que você também encontre esperança mesmo em meio ao desânimo, porque a esperança está no Senhor, e esse nunca falha. Que Deus continue abençoando você, a sua família, em nome de Jesus. Amém.